acácia, o nome científico dela. Ela é parente do pau-brasil, tá? Pau-brasil, vocês conhecem? Sim. Sim. Já viram ao vivo? Aí não. Não. É? Pode, claro. Então, por que eu estou mostrando não, uma muito planta para bom. vocês? Porque as plantas, assim como os animais, também fazem reprodução sexuada. Significa que elas trocam material genético. E é isso que a gente vai entender. As plantas também têm sexo, tá? Essa daqui, por exemplo, tem o sexo masculino e feminino. E esses órgãos genitais aqui, eu vou mostrar depois para vocês, produzem células reprodutivas, que são chamadas de gametas. E existem os gametas masculino e feminino. Aqui também tem sexo, tá? Então, é novidade isso para vocês, que as plantas têm órgãos sexuais e que elas também fazem sexo? Lembrando que a palavra sexo não é o mesmo que cópula, tudo bem? Cientificamente, cópula, todo mundo já viu o Discovery Channel. Os pássaros fazendo a dança do acasalamento para atrair uma fêmea. Sim, eles podem copular. Copular é o ato que vocês imaginam quando eu falo a palavra sexo. Só que, cientificamente falando, sexo é o resultado da troca do material. E lembram que só fez sexo na natureza quem tem filhos. As sementes aqui, ó, são os resultados dos gametas masculino e feminino. Nesse caso, essa planta tem os dois. Existem plantas que têm o sexo masculino em uma árvore e o sexo feminino está em outra árvore, tá? E aí eu pergunto para vocês, depois a gente vai ver isso mais para frente. As plantas, diferente dos animais, elas não se movimentam. Os animais têm a cópula, eles se juntam, tem a troca de DNA, tem a troca dos gametas. Aqui, as árvores, elas fazem como que vocês imaginam essa troca dos gametas? Por que elas são tão bonitas assim, coloridas? O que vocês observam nas plantas quando vocês olham durante o dia assim? Insetos, aves, não é isso? Sim ou não? Então, quem faz a troca, no caso das árvores que tem um sexo diferente, são os insetos, tá? O inseto vem aqui, a abelha passa aqui, pega a célula germinativa de uma e passa para outra. E vai gerar o fruto. O fruto nada mais é do que o filho dessa reprodução sexuada. Tudo bem? Dúvidas, galera? Sim ou não? Então significa que esses daqui são os filhos, certo? E o que tem aí dentro? Sementes. As sementes são os embriões. Quando a gente fala de reprodução nos animais, é a mesma coisa que vocês estão entendendo do que eu estou falando aqui. Não tem que ter um macho e uma fêmea, e o filho, o filhote, é o resultado dessa união. Aqui a gente está vendo o resultado da união desses gametas gerando essas sementes, tá? Então esses são os filhos e esses são os pais. No caso, essa flor a gente chama de flor hermafrodita. E o que é um indivíduo hermafrodita na natureza? Ele possui os dois sexos, tanto animais quanto plantas podem ter essa característica. Na natureza, vocês nunca ouviram falar de uma pessoa que tem uma aparência de, por exemplo, homem, mas o seu sexo biológico, os seus órgãos internos é de uma mulher. Então a gente está falando de um indivíduo hermafrodita. Esse indivíduo pode se reproduzir sozinho, essa pessoa? Não. Tá? É só para vocês entenderem. Vamos observar aqui essas florzinhas aqui, ó.
O que essas florzinhas minúsculas têm em comum com essas grandes aqui? Elas também são flores hermafroditas. Aqui tem a célula gameta masculino e a célula gameta feminino. E quando se juntam, também vão formar as sementes. Então a gente está entendendo o processo de reprodução sexuada. Tudo bem? Deu para entender essa questão agora? Então tá.